com base na fé, conhecimentos fundados na base na razão, na cultura, ética e moral, na estética e na experimentação. Todas estas bases são tipos de conhecimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, como a fé é um tipo de conhecimento, a razão, a cultura ética, né? A moral e também estética e experimentação são tipos de conhecimento que nós temos ao nosso redor praticamente todos os dias, né? Todos os dias nós temos isso. E por último ali nós temos uma frase ali que são os únicos capazes de criar e transformar conhecimento, né? São os únicos capazes de criar e transformar conhecimento. Ou seja, essas próprias bases de conhecimento, elas podem criar e transformar o próprio conhecimento que nós temos das coisas, dos fenômenos, das pessoas, enfim, deste mundo que nos cerca, seja material ou espiritual, não é? Ou imaterial. Muito bem, partindo para um próximo slide, nós vamos ver aqui o primeiro tipo de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento é empírico ou conhecimento vulgar, ou até senso comum, que nós podemos dizer. Este é o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido através de ações não planejadas. O que seria isso, professor Henrique, este conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas? Este é o conhecimento que você adquire a partir de experimentações, de observações. É um conhecimento que ele não é científico, por isso que ele pode ser chamado vulgar ou senso comum, mas que todos nós, todas as pessoas experimentam esse tipo de conhecimento. Todos os seres humanos, independentemente do nível educacional, nível de escolarização, obtêm este conhecimento empírico, ou seja, esse conhecimento que precisa ser palpável e provado a partir da sua experimentação. Então a gente tem alguns exemplos, por exemplo, dos agricultores que foram ao longo do tempo observando a Lua e eles puderam constatar que dependendo da Lua que havia, né? Dependendo da Lua que havia naquele período, naquela semana, naquele mês, aquela lua iria influenciar o seu cultivo, a sua plantação. Então, eu não entendo muito disso, mas os agricultores entendem que lua cheia seria mais produtivo para determinada plantação, a lua minguante seria mais adequado para isso, a lua nova para, quem sabe, para a colheita, enfim. Eles, ao longo do tempo, observando a lua e observando a sua relação com o cultivo, o crescimento, eles puderam tirar algumas conclusões. Ou seja, eles não basearam este conhecimento em laboratório, em livros, mas apenas da observação. Por isso que nós chamamos de conhecimento empírico, né? Empírico. Nós também vemos que os próprios animais possuem este conhecimento empírico quando eles observam determinados comportamentos, observam determinados tipos e padrões que existem na natureza e eles começam e eles conseguem então desenvolver outros tipos de comportamento a partir dessa observação de caça, de busca, enfim, a partir unicamente da experimentação, né? Então os animais possuem isso, os seres humanos também possuem esse tipo de conhecimento, né? As donas de casa possuem isso com as suas receitas, né?
cozinhando algo a partir da experiência, a partir das tentativas, de erros e acertos, conseguem fazer um prato sem provas científicas, sem nenhum recurso de laboratório, mas apenas na observação, né? Através, como eu coloquei ali no slide, de ações não planejadas, né? Então é um senso comum. A própria criança tem também esse conhecimento quando coloca o dedo na tomada e de repente ela toma um choque, ela vai aprender, ela aprendeu que não pode mais colocar o dedo na tomada, porque isso se tornou um conhecimento experiencial para ela, não é? Então esse é o primeiro tipo de conhecimento. Vamos para o nosso segundo, que seria o conhecimento filosófico. Qual é esse conhecimento filosófico? Temos ali, é fruto do raciocínio e da reflexão humana. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos, gerando conceitos subjetivos, busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Então este é o tipo de conhecimento da especulação, do pensamento, da racionalidade, não é? Do pensar, da reflexão humana. Todos nós somos um pouco filósofos, né? Porque nós especulamos, nós pensamos, nós refletimos e nós geramos conceitos subjetivos pessoais e nós tentamos dar sentido aos fenômenos do universo, né? Então esse tipo de conhecimento ele começou na Grécia Antiga, né? Como você já deve ter ouvido, já estudado sobre isso. Começou na Grécia Antiga justamente como uma oposição ou um contraponto do misticismo, né? Do aspecto místico que havia na Grécia com a questão dos mitos, dos heróis, dos deuses, toda aquela mítica do mito grego, não é? Da mitologia grega. Então, como uma reação a esta mitologia grega, eles começaram a pensar sobre os fenômenos do universo, os fenômenos do ser humano, e a partir deste raciocinar, desse pensar, eles começaram a filosofar e construir conceitos sobre a vida, sobre as coisas, sobre os relacionamentos. E na Grécia Antiga, principalmente através dos três grandes filósofos gregos, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles formularam alguns conceitos que se tornaram muito importantes para o mundo ocidental, que até hoje nós baseamos muito do nosso pensamento, no pensamento greco-romano, a partir da filosofia grega, depois a partir do cristianismo, que se instaurou ali justamente nesse local onde havia cultura grega. O latim também era usado com o domínio romano. Então nós temos aí somos um grande resultado dessa filosofia grega, que todos nós, né, como eu disse, somos um pouco filósofos, filosofamos todos. Agora, alguns gostam de realmente se aprofundar, estudar filosofia, estudar os grandes pensadores, os grandes pensamentos e refletir cada vez mais sobre a vida. Muito bem, vamos para um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento teológico. O conhecimento teológico, que é o objeto de estudo que você está realizando, né, neste curso, é o objeto de estudo principal, é o conhecimento teológico. E o que é o conhecimento teológico? É o conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa. Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. Então esse é o conhecimento a partir da fé, né? Da revelação, daquilo que você crê, das suas convicções religiosas. Ele não pode ser comprovado nem negado, como diz ali o texto, mas ele é algo muito subjetivo, ele depende da formação das suas crenças, da religião que você segue,
porém é um conhecimento muito importante, muito difundido e ao contrário do que pregou a modernidade, que nós estudamos um pouco, né, falamos um pouco agora, que dizia que o conhecimento teológico, a fé, seria praticamente anulada, extinta, né, no tempo que estamos vivendo, isso mostrou-se totalmente uma inverdade, porque hoje em dia mesmo, com todo esse secularismo, materialismo que há, né, esse humanismo, o aspecto do conhecimento teológico ainda é muito importante para as pessoas, haja vista as pessoas serem muito religiosas no mundo todo. Então, em qualquer país que você for, você vai ver manifestações religiosas, sejam de diferentes tipos, diferentes ramos do cristianismo também. Aqui no Brasil não é diferente, nós temos diferentes tipos de religião em todos os lugares, diferentes denominações no próprio cristianismo, né, entre os católicos, evangélicos, ortodoxos, enfim. E nós podemos ver que ele se origina na fé, né? Na fé divina, na crença religiosa. E esse conhecimento teológico geralmente também tem os seus livros sagrados. Os cristãos, por exemplo, têm a Bíblia como fonte do seu conhecimento religioso, né? Como a regra da sua fé, o fundamento da sua fé. Ou seja, ele tem uma fé documentada, que é a própria Bíblia Sagrada, mas os muçulmanos também têm ali o Corão, não é? Os espíritas têm o livro segundo, o Evangelho segundo escreveu Allan Kardec, enfim. Os judeus têm o Torá, né? A Torá, a lei que eles seguem. Então, cada religião tem o seu livro sagrado que se baseia a sua revelação, a sua fé. Então é um conhecimento muito importante, você deve estar estudando aí teologia, as várias linhas, várias disciplinas da teologia, a teologia cristã, né? E você está vendo como é amplo, como é profundo, como é complexo, todas essas questões em relação ao conhecimento teológico. Muito bem. Um outro tipo que temos é o conhecimento científico, que cai justamente nesta disciplina que você está estudando sobre o